Galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal no YouTube, Vendas Muda a Vida. E hoje um convidado muito mais do que especial. A gente já foi confundido aí por algumas personalidades como irmãos, mas o irmão mesmo que eu tenho com ele, essa afinidade, essa irmandade, é muito mais do que na aparência, é no coração, é no intelecto. É um cara que toda vez que eu estou perto, toda vez que eu encontro, só agrega. Um exemplo de ser humano, um exemplo de empreendedor serial, o melhor médico do Brasil sem consultório. Doutor Pedro Batista, meu irmão. Veja bem, há controvérsias. Que honra você aqui. Falou que a minha cabeça ela tem uma performance mais adequada que a sua. Era mais aerodinâmica. Era mais aerodinâmica, mais fininha. Mãozão, senta, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que alegria você aqui. Esse lugar que a gente tanto ama, pois que a gente é. tanto aproveita, passa bons momentos aqui. É então... isso. O Pedrão vem, ele vê eu postando no Instagram, dá em 40 minutos, uma hora, vai ter já chega aqui. Eu falei, cara, preciso tomar banho. Não, fica à vontade, eu tô aqui. O bom de ser médico é isso, porque a gente pode ter uma intimidade um pouco maior com o paciente. Galera, Dr. Pedro, dispensa comentários, está aqui o arroba dele. Médico brilhante, empreendedor brilhante. Sempre que eu estou com ele, a gente fala de tecnologia, a gente fala de vendas, mas principalmente a gente fala de ser humano. Seja em corridas de Porsche Cup, seja em onde for, a gente está sempre trocando ideia. Pedrão. Na academia. Na academia. Na academia. Uma pergunta para a gente iniciar que eu sempre faço. Vendas muda a vida? Ô, Tutu, eu sou o primeiro médico da família. Então, primeiro médico da família? Eu sou o primeiro médico da família. Minha mãe, cabeleireira. Meu pai, corretor de seguros. Então, minha mãe tinha o salão de beleza na cidade do interior, em São José do Rio Preto, que na década de 60 era o salão de beleza que mais produzia, porque ela era uma ótima vendedora. Boa. Então, ela era aquela cabeleireira que a hora que as clientes estavam ali sentadas fazendo o seu secador, que tinha aqueles secadores antigos que tinha que botar a cabeça, ela pegava o violão e tocava violão para as clientes dentro do salão de beleza. Meu pai, de vendedor de seguro, ele assumiu uma função de inspetor regional da Sul América Seguros lá na década de 70, ainda ficou nessa função durante 30 anos. Se tornou um dos maiores vendedores de seguro da Sul América durante alguns anos seguidos. Meu colega de trabalho. Entendeu? Então, assim, eu vivi isso minha vida inteira. Só que eu tinha comigo que eu tinha uma vocação. E a minha vocação era cuidar de gente. Era cuidar das pessoas de uma maneira um pouco mais intensa e com uma holística um pouco mais adequada. E aí falei, vou ser médico. Quero ser médico e preciso ser médico. Com quantos anos, Pedro? Isso, mas era muito, muito novo, eu já queria ser médico. Com 12, 13 anos eu já falava, vou ser médico. E aí, meu pai queria que eu trabalhasse com ele na corretora, justamente pelo jeito que eu sempre tinha de interação com todo mundo. E aí, um belo dia eu virei para ele e falei, pai, não consigo trabalhar com você. Eu sei que você quer trabalhar. Minha irmã, ela é muito mais aderente a esse modelo de trabalho. E apesar de não ser uma boa vendedora, é uma excelente administradora. E bom vendedor já tem você. Deixa ela ficar como administradora e deixa eu fazer a minha carreira. E saí da gestão para fazer medicina. E pouco depois que eu formei, não adiantou, me voltaram para a gestão. Fiz minha carreira toda em gestão, mas com um foco muito importante que era a venda de você como pessoa. Porque não existe nada mais apropriado quando a gente falar de venda se a gente não falar de quem está vendendo. Boa. E isso tinha, quando eu comecei a fazer minha residência, então eu fui fazer minha especialização em cirurgia geral num dos maiores hospitais do país, Beneficência Portuguesa. 1000 leitos na época que atendia o SUS e atendia também os planos privados. E aí tem um posicionamento ali. A gente está falando de cerca de 2.000 médicos que faziam ali o dia a dia da rotina do hospital, mais 5.000 funcionários da ala de enfermagem, auxiliares, fisioterapeutas e por aí vai. É muita gente para você se vender como uma pessoa capacitada, competente, leal e também que estende a mão a todo momento que precisar. Então, eu sempre me vesti muito bem. Eu sempre procurei deixar o cabelo bem cortado, era mais fácil. Era mais fácil, entendeu?
Só que sempre também procurei estender a mão para as pessoas na hora que tinham dúvida. E discutir com um certo padrão de fala, um certo padrão de pontuação, um certo padrão de posicionamento que deixava as pessoas não só doando para você o tempo delas, como também acreditando em tudo que você precisava colocar para elas de importante para a vida delas. Então, tornar um bom médico, ele partiu da premissa de eu ter também uma escola muito boa de venda. Meus pais eram ótimos vendedores nas suas áreas de atuação. Eu me tornei um ótimo vendedor de gente, um ótimo vendedor de posicionamento e uma pessoa que sempre era doadora do seu tempo para os outros. Então tem episódios muito interessantes. Poxa, eu era R1 ainda, eu estava no primeiro ano da especialização em cirurgia geral e aí, poxa, aquele negócio, o hospital era muito grande. A Beneficência Portuguesa, ela tem aí, são 4 blocos gigantescos, 12 andares, que você anda por 3 subterrâneos diferentes. Nossa, uma cidade. Várias alas, uma cidade. E um belo dia eu precisava discutir um caso de uma tomografia de um paciente, desci no setor de radiologia, tinham muitos amigos que estavam fazendo ali a especialização em radiologia, e a hora que eu entro na sala para discutir o caso com um deles, a sala estava lotada, com 3 chefes discutindo, mais 15 outros residentes que estavam na aula, e eles viraram para mim e falaram assim, pois não, doutor, o senhor precisa de alguma coisa? Eu falei, eu precisava discutir um caso, uma tomografia de um paciente que toda a equipe está com um pouco de dúvida e não vejo pessoas melhores para discutir do que vocês aqui, já que vocês estão todos reunidos. Boa! E aí, do que era para ficar... Isso foi um pitch de venda, irmão. E era para ser uma coisa que qualquer um que abre uma porta e vê aquele monte de médico reunido... ia ficar, entrei na hora errada. Não. Peraí, eu tinha uma vida que estava dependendo daquela informação de um paciente e de um exame que a gente precisava discutir. Eu potencializei isso e fiz todo mundo ali focar no que era importante, que era a gente resolver o problema daquele paciente com aquele exame. Ou seja, a venda mudou a vida ali mesmo. Mudou. A tua venda do todo teu momento. pitch mudou a vida do cara, da pessoa que... É impressionante. A todo momento. Brilhante, Pedro. Quando eu saio, brilhante, um dos grandes amigos meus, que tinha feito faculdade comigo, depois veio fazer a especialização junto, ele me manda uma mensagem. Falou, Pedrão, tá todo mundo achando que você é o chefe da sua equipe. Até porque o chefe da minha equipe, que eu estava fazendo minha especialização, também chamava-se Pedro. Então, a hora que o doutor Pedro entrou na sala pedindo auxílio para toda a equipe... Era o chefe. Era o chefe. E foram falar, óbvio, pro meu chefe. Meu chefe falou assim, não, mas ele é meu chefe também. Muito mais pelo posicionamento, pela credibilidade, pelo modo como você trata as pessoas também passam a te enxergar da maneira diferente. E aí, a mesma coisa na hora que eu comecei a trabalhar no meu grande... Eu falo, é a minha grande escola, minha grande universidade, foi minha grande local de aprendizado, que foi a Prevent Senior. Fiquei 10 anos na Prevent Senior. Da Prevent Senior, este rapaz aqui, este gabarito todo à frente da Prevent Senior. Me aposentei da Prevent Senior com 38 anos. Que coisa, hein, Pedro? Entendeu? Então eu entrei lá com 28. Aos 29 eu já era o diretor que comandava e estruturava responsável por todos os prontos-socorros. E aí, novamente, volto a falar para vocês. O posicionamento, o modelo de se portar na frente das pessoas, o modelo de se colocar para quem realmente necessita de você e você percebe que a pessoa está precisando do seu produto. Meu produto era a saúde. Olha só, o Pedro está falando algo que a gente sempre discute aqui, que eu sempre trago à tona. Ele está muito baseado no capital erótico dele. Seja na fala, ele começou falando sobre a forma como ele se vestia lá atrás. Não é por vaidade, pode até ser também por uma pitada de vaidade. Todo ser humano há de ser um pouco vaidoso. Mas é pela sensação que as pessoas têm quando você deixa essas pessoas. Pô, esse cara é seguro, esse cara sabe o que está falando, esse cara se veste bem, esse cara está num patamar que eu posso confiar nele. Eu vou te dar um exemplo que ele se tornou um padrão justamente porque o médico, principalmente, e outros profissionais que tratam diretamente
com o ser humano, principalmente em situações mais críticas, ele é visto como exemplo. Claro. Como eu sendo visto como exemplo, que eu não me porto adequadamente, inclusive na vestimenta, diante de um paciente que precisa. Então, uma das coisas que lá atrás eu pedi para que todos os colegas que fossem trabalhar naquele ambiente dos hospitais que a gente coordenava fizessem, era os homens usarem gravata e sapato. Boa. Todos os jalecos deveriam ser bem passados e com o símbolo da empresa. Justamente porque eu estava denominando e eu estava colocando uma pessoa apresentável que nada mais é do que respeito a quem está sendo atendido. O Pedro está falando aqui, ele está vendendo para os médicos dele lá a cultura do hospital. A cultura, ele precisou vender a cultura para os médicos entenderem o nível de qualidade que ele exigia que fosse naquele ambiente. Você vê que interessante. Olha os detalhes. Hoje em dia a gente vive umas situações que são bem clássicas. A gente está na era das startups. Startups sempre existiram, empresas começando sempre existiram. Só que hoje, até pelo volume de capital que tem circulante no mundo, e justamente isso endossando algumas teses que podem ser adequadas, teve muita gente que começou a criar suas startups. Uhum. E olha a conexão que eu vou fazer agora para vocês verem como que no seu dia a dia isso está extremamente influenciado. Na hora que eu tenho uma startup e eu não tenho o processo do começo, meio e fim muito claro, eu só tenho a tese estruturada dentro da ideia final e eu não sei como eu faço para construir tudo aquilo, eu estou causando um problema sério. Vamos voltar agora por exemplo que eu dei. Então eu tenho os médicos, que eles precisam estar bem apresentáveis para atender os pacientes. Sim. Isso também tem uma sequência natural, que significa tudo que ele vai colocar dentro de um sistema tem informações básicas. Ou seja, o modelo de vestir, o modelo de se posicionar, O onboarding. levantar para receber quem é o seu próximo paciente, cumprimentar, trazer até o local que vai se sentar. Ou seja, tem uma série de ações que são básicas para o processo inicial de Brilhante. tudo o que precisa acontecer. E vale para a sua empresa. Não ache que a tese que você está desenvolvendo, que já vai ter uma meta óbvia lá na frente, não vai precisar de construir processos básicos, que você está errado. Não queira criar uma empresa de atendimento, uma empresa de entrega de um produto fantástico, lindo, maravilhoso, se as pessoas que precisam vender este produto, que precisam criar a cultura deste produto, não fazem ideia nem do que é cultura. Brilhante. Então, é uma construção que ela foi muito intensa. É óbvio que, poxa, todo o aprendizado de vida que eu tive com a minha mãe, com o meu pai, com os meus amigos, com as minhas escolas, com a universidade, isso ajudou muito, foi preponderante para aquele momento. Ninguém tem sorte na vida e ninguém está no local correto se não for preparado. Boa. Tem que estar no local correto mesmo, a gente escuta isso o tempo inteiro. Ninguém tem sorte na vida, não está no lugar correto se não for preparado. Brilhante. Tá? Então, poxa, vamos lá. Isso foi levando uma série de outros fatores que mudaram o modelo de atenção à saúde na empresa naquele momento. Poxa, eu entrei na empresa em 2012. Há 11 anos atrás. Em 2012, a empresa era uma empresa que cuidava de velhinhos e ela tinha esse estigma de cuidar de velhinhos. Ninguém dava muita bola para a empresa. Eu entrei, a empresa não tinha 130 mil vidas. Eu saí com a empresa com 550 mil vidas, 500 mil de pessoas dentro daquela companhia. E o mais interessante, a empresa ela teve o seu maior crescimento nos 5 anos que foram de 17 até 2021, de 2021, que foi aquele período de estresse por causa de pandemia e tudo aquilo que a gente estava preocupado com os nossos pacientes, foi justamente o período que mais cresceu. Sabe quem era o nosso melhor vendedor? Aquele cara que eu levantei para pegar ele na porta e colocar dentro do meu consultório. O paciente. Brilhante. Os médicos eles já estavam muito bem cuidados. Os médicos eles já sabiam que eles estavam em um ambiente que protegia eles. Eles já estavam em um ambiente que eles tinham o salário adequado, protocolos corretos, tinha a família deles também suportada. Então,
pera lá, então você está falando para mim que isso começou com todo mundo se vestindo bem? Foi Lógico. com a criação do ambiente. O se vestir bem passa a ter exemplo, passa a ter respeito, o paciente passa a entrar ali e ele, ao invés de exigir no grito alguma coisa, que quantas vezes a gente já não viu, às vezes no pronto-socorro, no centro de atendimento, alguém se exaltando porque não está se sentindo bem atendido. Sim, sim. E a hora que você está num ambiente que não existe mais isso? Significa que todo mundo está se sentindo muito bem atendido. O ambiente se vende por si só, né? O ambiente, ele é a grande venda para tudo. Poxa, Pedro, mas eu não tenho ambiente, eu não tenho consultório. Se eu falar para vocês... Pega mais essa aí, ó. Se eu falar para vocês que eu atendo, dentre os meus amigos ou conhecidos dos meus amigos, umas 10 pessoas por dia, atendo. Tava falando com o Zé Roberto Guimarães, técnico do vôlei, fantástico, ele é meu compadre, é padrinho da minha filha mais nova. E aí eu virei para ele... cruzou, né? Exato. Aí eu virei para o Zé e falei assim, Zé, preciso da sua ajuda. O Zé, ele tem um centro fantástico de treinamento lá em Barueri, e o centro é no meio de uma das comunidades ali em Barueri, um bairro muito carente. E aí eu falei, Zé, eu preciso que você deixe uma sala reservada para mim, porque eu vou começar a atender doação lá para quem precisar de orientação médica, alguns exames que eu já consegui doação, tudo, e nós vamos fazer lá. Aí o Zé virou para mim e falou assim, vamos ter um problema. Eu falei, por quê? Ele falou, a hora que o pessoal souber, vai começar a fazer fila. Vai lotar. Então eu falei, não, calma, a gente vai organizando, ver quem mais precisa para justamente poder organizar. Mas o local é a gente que faz. Boa. A venda, ela pode estar ambientada e isso favorece muito. Porém, quando você é a base do que está sendo vendido e você é a expressão da credibilidade daquele produto, poxa, não tem coisa melhor do que isso. Bom, você criou a tua carreira, você criou uma companhia brilhante, você quadriplicou o número de vidas dentro da companhia, investindo em si. Tem uma situação mais interessante. A todo momento você está me falando, você está trazendo para mim uma realidade que eu falo, cara, gente, Pedro Batista que está falando aqui, tá? Então, o que eu trago na minha rede social, o que eu trago aqui no canal, o que eu falo, isso não foi alinhado. Não, mas aí tem mais no bolso. Quer? Então, é Dr. Pedro falando aqui. E assim, é interessante porque, mas olha o que eu pontuei desde o começo. Eu sempre pedi para as pessoas fazerem o correto. Pô, se veste melhor. Pô, levanta da cadeira, recebe o paciente na porta. Poxa, a família está precisando ver o paciente de madrugada na UTI, acompanha ela. O paciente não está muito bem, a família não sabe se vai conseguir ver amanhã cedo, recebe. Sim. Ou seja, existem ponderações que a gente vai considerando para todos e todo mundo vai percebendo, poxa, se fosse eu no lugar, eu faria igual. Dentro do padrão de segurança do que tem que ser dentro de um ambiente de saúde, você faz as concessões corretas. E isso vai trazendo segurança para o ambiente inteiro. E o time sempre seguiu porque dava opinião, considerava-se tudo aquilo e juntava-se tudo aquilo num produto único. Estou te falando de 3.000 médicos. 3.000 médicos trabalhando em um formato, em uma energia e uma vibração muito semelhante. Poxa, Pedro, então quer dizer que tua força foi preponderante? Graças a Deus. Claro. Tanto que eu cheguei no ponto máximo de estar alinhado com os proprietários para ajudar a fazer a expansão da empresa, a conduzir. Mas o time, ele vibrava igual. Todo mundo queria. Tem as exceções? Todo time tem exceção. Sem problema, porque a heterogeneidade, ela flui e ela forma toda aquela composição que muitas vezes você pode ter um red flag ali, você pode ter uma bandeirinha vermelha e falar, opa, tem alguma coisa errada ali. E se o time não for heterogêneo, for todo mundo Smurf, até o Smurf ele é heterogêneo, né? Tem personalidades diferentes. Mas se for todo mundo Smurf, pô, você não consegue ver do alto o que pode estar destoando. E aí você perde também, se tornando um vendedor que galgou posição de gestão e hoje você está tendo que gerir equipe. Se você não tiver heterogeneidade, se você não conseguir avaliar essas falhas quando elas aparecem, aí fica difícil de você também corrigir. Então, recapitulando nossa conversa até agora. Sim. São os padrões mínimos que conduzem a um processo de criação de cultura. A cultura, quando bem embasada, você consegue fazer com que o time caminhe
num fluxo melhor, numa energia mais adequada, para você ampliar a venda. E ampliar a venda não é nem mais função do time, aí é o próprio cliente que compra. Quantas vezes precisaram vender um iPhone para você? Quantas vezes precisaram vender um totinho para você? Você compra naturalmente. Ou seja, você já sabe que aquele produto ele te traz a segurança que você quer. A gente não tem isso hoje em companhia telefônica, a gente não tem isso hoje em plano de saúde, a gente não tem isso hoje em outros serviços que eles se tornaram tão desgastantes do ponto de vista de contato com o cliente que você não tem coragem de indicar hoje a sua companhia de telefone. É verdade. E aí? É verdade. Onde que nós vamos mudar isso? Boa. Olha como que tem oportunidade. A gente vivendo uma nova era de posicionamentos, era de imagem. Nós estamos aqui porque hoje a era ela é da imagem, ela é do posicionamento, ela é das pessoas precisando também de mentorias, de auxílios, de padrões que elas não estão acostumadas a fazer. Só que volto a dizer, vai lá na base. É a origem, né, Pedro? Na origem que você consegue galgar algo extremamente fantástico. Isso, brilhante, Pedrão. E essa postura do Pedro é impressionante porque te ouvindo agora, há pouco tempo atrás eu estava com seu cliente e meu mentor espiritual, Thiago Brunet, e a gente estava conversando, não sei de onde que surgiu, não sei, a gente está falando de vida e tal, e o Thiago falou de você. E o que saiu da boca do Thiago é a mesma impressão que eu tenho sua. Então, essa imagem, essa história e essa verdade do Pedro traz muita segurança. O Pedro é um cara extremamente vendável. Assim, aonde o Pedro tá, dá certo, eu tô junto. Acabou, não tem o que falar, não tem o que discutir. É o que você falou. É na origem, elaborando a cultura e executando todo santo dia. Olha que interessante. Você atinge outras pessoas e aí, cara... Quando eu... É o que você falou, o cliente. Que eu brinquei. Quando eu me aposentei lá na Prevent Senior, lá em fevereiro de 2022, eu montei a minha estrutura, eu já tinha a minha holding para eu poder justamente cuidar das minhas coisas, cuidar dos meus patrimônios. Fala um pouco dela, Lindão. Então, e a holding, ela foi montada para proteção patrimonial. Para eu deixar minhas coisas ali estruturadinhas, eu poder ter um padrão de controle mais próximo, que era a minha esposa que cuidava mais, e aí eu passei a cuidar. Só que eu comecei a receber muito assédio do mercado em tudo que você imaginar. Farma, as empresas de serviço, operadoras de saúde, laboratório, diagnóstico, e sempre o pessoal com Pedro, pô, vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Eu falei, olha, eu não quero me fechar num casulo agora e não poder avaliar tudo o que está acontecendo no mercado. Resumo, nesse 1 ano e meio, foram 150 empresas que eu avaliei, ou que eu interagi, ou que eu já trouxe para dentro do pool de investimento. 150 empresas de avaliação inteira. Em 1 ano e meio. Que eu tenho o pitch, que eu conversei com o fundador, que eu conversei com o dono, que eu conversei com o CEO, justamente para 98% delas, saúde. Todas relacionadas à saúde. Fiz uma escolha por algumas delas, para justamente fazer investimentos nelas e também hands-on. O que eu gosto é colocar a mão, no ou negócio. Ficar como conselho, ou ficar como advisor, ou ficar então numa rotina ali de treinamento para os principais membros da equipe, ou então para a base da operação mesmo. Tá? E por incrível que pareça, pô, você investiu em startups, 70% dessas empresas são empresas consolidadas. É mesmo, Pedrão. Então são empresas consolidadas que precisavam de alguma outra visão que o CEO ou o proprietário enxergou que eu conseguia ajudar nisso. Eu fiz a proposta e eu entrei no cap table da empresa. Entrei no padrão societário da empresa. Ou seja, poxa, se você tem esse produto para ser vendido, se você é a pessoa que continua se doando, poxa, você consegue fazer. Você é o principal equity. E sempre vai ser. Entendeu? Até porque se você deu a sorte de montar uma empresa, que essa empresa tem pessoas muito boas, e essas pessoas muito boas que levam o seu barco para frente, cuida delas. Cuida delas porque esses caras
são justamente o que fizeram a sua vida. É isso Saiba aí. valorizar as pessoas. É isso aí. O outro grande erro que, quando a gente monta empresas, as pessoas vão conduzindo dentro do próprio negócio não sabe valorizar. E é o E principal. quando digo que não sabe valorizar, é o seguinte, tenha a percepção do valor que a pessoa traz para a sua empresa. Ah, mas a pessoa, poxa, ela fica 15 horas trabalhando lá dentro e no prédio que a gente alugou tem que sair em 12 horas. Isso é problema? Não, isso não é problema, isso é solução. Solução, Entendeu? Então é um cara que é ultra dedicado para o teu business. Então saiba valorizar. Então, poxa, olha quanta coisa que tem para a gente conversar. A gente está falando de governança, a gente está falando de modelo mental, a gente está falando de você saber o teu potencial. E as pessoas, muitas vezes, subestimam o seu potencial. A grande maioria. Entendeu? Claro, a gente passou por um período aí que todo mundo ficou muito abalado. As famílias ficaram muito abaladas. A pandemia foi um período que realmente... Nunca foi tão fácil morrer. Exato. E todo mundo ficou muito abalado e as pessoas... Só que, cara, olha pelo outro lado. Olha a quantidade de vida que você tem hoje, o tanto que você pode crescer, o tanto que você pode fazer pelos outros. Não adianta nada você fazer alguma coisa que não vai trazer benefício para todos ao redor. E aí você pensar em criar modelos de economia circular. Vamos colocar assim. Sim. Tá? O que você está fazendo vai poder beneficiar alguém e esse alguém vai ter um benefício tão legal que aquela estrutura que foi montada já pelo terceiro também vai retornar para você em benefício. Tá? Pessoal, por favor, preste atenção. Eles são os maiores empreendedores seriais que eu conheço. Médico. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de investimento em si. Ele está falando de vendas. Olha a jornada dele. Olha até onde ele chegou. E olha ainda mais, Pedrão, para encerrar, irmão, porque é uma delícia estar com você. Obrigado. Juro, irmão. Como é que o que você vislumbra daqui para frente? Eu faço questão de te acompanhar cada vez mais. Quais são os seus passos? Qual é a tua visão? Como que você enxerga as empresas? Porque assim, sentar com um cara desse para ouvir o pitch de 150 empresas, meu irmão... Foi super gostoso. Eu montei um espaço, eu tenho o meu escritório hoje, que é aqui em São Paulo, antes era em Alphaville, mas Alphaville deixava o pessoal um pouco distante. E aí o pessoal geralmente queria fazer vídeo, eu gosto de ter contato, gosto de falar pessoalmente. Até porque todo mundo acha que eu sou mais velho. Acha que eu sou... Fala o Pedro Batista, né? Pô, o cara é sênior. Não. Acabei de fazer 40. Então, tô novinho ainda, menino. Então, na hora que eu trago as pessoas para dentro do escritório, primeiro que o meu escritório é um ambiente muito parecido com o teu espaço aqui. É um escritório que ele não tem mesa, ele não tem workplace, ele é aberto. Então as pessoas quando entravam, primeiro que eu quebrava aquela situação de ansiedade. Segundo que eu falava, fala do teu negócio. Depois a gente vê o pitch, mas conta do teu negócio, conta de onde surgiu. E aí você sabe a essência. Claro. Tá? Então isso me trouxe muita coisa legal. Muita bagagem. Muita coisa legal. Então hoje, das empresas que a holding tem dentro do portfólio dela investidas, tem algumas que elas se tornaram meninas dos olhos. Só que também são empresas que elas agregam muitos outros sistemas e muitas outras empresas. Então hoje eu estou começando a me seduzir novamente por assumir alguma função executiva em algumas dessas empresas, justamente porque me tornei um chato. Então, na hora que eu estou vendo algumas situações que fogem do padrão de segurança, eu vou lá e boto a mão. É isso. E aí, às vezes, a pessoa não gostou muito, eu falo, sem melindre, por favor. É para o bem da empresa, não é só pelo seu bem. A gente cuida de saúde. Saúde é responsável por vida de muita gente. Então, é muita gente que depende dessa estrutura que você está achando que é pessoal. Sim. Então, Pedrão, dá um recado para a galera, por favor, de vendas. Não, eu acho que, poxa... O que você deixa para os vendedores, diretores, C-levels que te observam? E é uma honra estar com você aqui, te ouvir e aprender ainda mais. Então, a gente precisa encerrar e eu quero muito que você deixe o teu recado, porque vale muito. Não, aí é fácil. Só tem um jeito de você realmente ter a credibilidade, de você ser a pessoa que mais consegue colocar o teu produto na prateleira e fazer com que as pessoas tirem o seu produto da prateleira. É você realmente ser algo que as pessoas desejam. Tá? A pessoa ela tem que desejar ter o seu produto.
ela tem que desejar estar de volta contigo. Ela precisa desejar saber que na hora que ela precisar, você está lá para dar o suporte que ela precisa. Então o produto ele é desejo. Se você não tem algo que as pessoas estão desejando, mas você fala, poxa, mas eu desejo isso, por que as outras pessoas não estão desejando? Então começa a reavaliar, pede opinião, pede uma orientação, para você entender que a tua venda ela é parte do desejo de alguém. Brilhante. E aí você vai brilhar. Brilhante. Pedro Batista, galera. Irmão, obrigado, lindo. Puta, que aula.